Oi pessoal, tudo bem? Mestres, líderes e outras desilusões. Hoje eu quero falar sobre essa parte dos ensinamentos, né? Que é uma coisa que eu, da minha experiência própria, eu tinha percebido em parte, mas não tinha tomado total consciência até conhecer o Daniel. E também conhecer o Daniel, conhecer algumas pessoas que são chamadas de guias, ou líderes, ou mestres, né? E ao mesmo tempo, assim, a minha decisão de trazer os ensinamentos para o Brasil, ou começar pelo menos essa roda de transmissão, né, dos ensinamentos, né, me colocou em várias situações bem interessantes que me fez meditar muito sobre isso. Eu acho que é bem interessante a gente meditar um pouco sobre a figura dos líderes, dos mestres e essas ilusões, né. Então, a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi com um xamã, ele está vivo ainda, nos Estados Unidos, é o Bradford Kinney, que eles me conhecem, que sabe eu menciono ele às vezes, né? Eu experienciei muitas coisas com o Bradford Kinney. Ele é um xamã, né? Ele é do caminho do Kalahari Bushman, ele também é cristão. Na verdade, toda pessoa do bem é cristão, né? É cristã, né? Mas você não precisa falar que você é cristão, né? Você já é cristão. Mas ele fazia assim shows, chamava de Life Force Theater, teatro da força vital. Era impressionante. Ele entrava em transe e ele se tornava um canal e relaxava as pessoas. Ele tocava as pessoas caíam no chão, as pessoas iam caindo no chão. Era muito impressionante aquilo. Às vezes ele entrava em estados emocionais que faziam toda a plateia chorar, assim, sabe? Eram coisas assim muito... Tem que estar lá, não dá para descrever com palavras, né? E aquilo foi muito bom para mim, porque eu vi com meus próprios olhos, eu que sou filho de engenheiro, né? De que foi o começo de eu sair da minha bolha psicológica, de que as coisas, que a vida na Terra era uma coisa simples de se entender, né? Mas o que aconteceu? O Bradford, havia um grupo em volta do Bradford, em Curitiba, Paraná, né? Eram pessoas, psicólogos, terapeutas, tinha eu perdido lá, né? Apesar de ser formado em psicologia, né? E não praticar como psicólogo formal, né? E foi bem interessante porque eles queriam ir para a África para conhecer a tribo Kalahari Bushman, onde o Bradford foi iniciado e tal. E assim fizeram, né? Eu não tinha dinheiro na época, eu falei, eu não posso pagar isso aí, né? E foi todo mundo, foram assim umas 10 pessoas, né? Eles ficaram acho que 2 semanas na África, eu acho. Quando eles voltaram de lá, ninguém mais queria falar do Bradford, todo mundo estava uma cara triste de falar do Bradford. Havia havido uma grande desilusão no processo. E eu, outra pessoa do grupo que não tinha ido, a gente falava assim, o que aconteceu na África? O que aconteceu? Ninguém queria falar sobre o que tinha acontecido na África. E foi a última apresentação da Bradford Kinney em Curitiba e eu era o intérprete, né? E daí na hora eu tive o seu intérprete na negociação deles. Daí eu vi que teve uma treta entre o líder do grupo de Curitiba e o Bradford, que era um líder também, né? Mas teve uma bagunça sobre dinheiro, sobre pagamento. Uma pessoa queria ter patenteado a ideia, o conceito de terapia, e ele não ia receber nada. Foi uma coisa meio comercial, assim. Eu fiquei triste porque eu amava ambas as pessoas. Eu amava ambos esses líderes, né? Eu tinha uma transferência com esses dois, né? Eu tinha uma ilusão contra esses dois, né? Mas eu não fiquei muito triste, porque eu já tinha meus 38 anos de idade, eu já tinha visto bastante coisa na vida, né? Mas o pessoal ficou muito triste, nunca mais chamaram o Brad para vir para Curitiba depois disso, né? E o Brad virou para mim e falou, na época, ele falou assim, eu acho que você está entendendo, está começando a entender as coisas, né? Eu acho que eu estava dizendo justamente sobre isso, né? Do quê? O que ele estava falando? Ele já havia falado que o shaman, ou pessoa iluminada, ela quando ela está em contato com o espírito, eles usam essa palavra espírito, né? A gente pode até falar em Espírito Santo, na nossa linha dos pesquisadores, para dar outro nome qualquer, né? Mas quando você está em contato com o superior, com algo maior que nós mesmos, né? Os milagres acontecem, ou coisas acontecem. Mas depois que passa esse momento, esse xamã volta a ser uma pessoa completamente normal, comum, cheia de erros, cheia de percepções erradas e humana, extremamente humana. E é para ser assim. Ele foi a primeira pessoa a comentar isso, mas eu lembro que na época as pessoas não prestaram muita atenção nisso, mas aquilo me marcou.
E depois, com o tempo, eu fui percebendo o que acontece. Se você acha que é uma pessoa iluminada, passe um tempo morando com a pessoa, você vai ter umas treta com a pessoa. A tua imagem que você tinha criado de uma pessoa que te abriu caminhos e tal, vai ruir. Vai ser diferente. E é para ser assim. Não vamos adorar personalidades temporárias. Isso faz parte dos ensinamentos. Não foque em personalidades temporárias. Até mesmo Dascaras, ou Stilianos Ateshlis, provavelmente se chegasse para a esposa do Dascaras e falasse assim, olha, eu não aguento mais ver o cara não tirar o sapato para entrar aqui em casa. Com certeza vai ter alguma treta. Então, isso é muito importante, muito importante. Porque à medida que você vai convivendo com uma pessoa que você acha iluminada, você vai perceber que ela tem um monte de besteira. Eu conheço muito bem o Daniel hoje, depois de 6 anos de relacionamento com ele, e eu converso com eles e tem coisa que ele fala que eu não concordo. Claro, não são sobre os ensinamentos não são ensinamentos. Agora eu estou falando de coisa de dia a dia, ele tem opiniões que eu não concordo. Eu sei de outro pesquisador que ficou uns dias na casa dele e nunca mais conversou com ele. Nunca mais conversou com ele. Eles brigaram muito. E do ponto de vista de ambos estavam certos. Teve lá uma questão lá do... Não vou entrar nos detalhes pessoais aí, né? Mas você sempre se acha certo na sua posição. Você sempre se acha certo e digno, correto. Esse é o nosso egoísmo, né? Sempre que você começar a andar com uma pessoa que você acha iluminada, coisa assim, você vai perceber grandes ilusões. E faz parte do teste, da tribulação. Faz parte. A gente tem agora, uma vez por ano, aqui na minha casa, a gente tem lá um seminário, e dessa vez, em vez de eu forçar as pessoas a dormirem fora da casa, a gente tem aqui mais lugar para dormir, e como é difícil de concatenar tudo, né, carro, etc e tal, uma região rural, todo mundo ficou aqui em casa. Mas o que aconteceu? A gente teve 3 dias de convivência, várias pessoas adultas, com suas manias, com suas ideologias terrenas, né, com seus julgamentos sobre o que é certo e errado, convivendo juntos. E, claro, né, os ensinamentos devem focar nos ensinamentos. Né? A gente sempre tentando misturar, mas quando você está conversando no dia a dia sobre coisas variadas, claro que vai ter diferenças. E é para ser assim. O próprio Marquides comenta nos livros que quando os assuntos eram terrenos, havia mais divergência entre as opiniões, entre os pesquisadores do Chipre, entre o círculo íntimo de Dascalos. Né? Quando os assuntos eram sobre os ensinamentos, havia uma união sobre eles. Né? E é para ser assim, é normal que seja assim. E é normal que se você for conhecer um líder, chamado líder entre aspas, ou um mestre entre aspas, né? Você vai ter uma desilusão com ele. Né? Houve uma outra história interessante de desilusão. Tem um psicólogo muito efetivo, tem uma carreira brilhante, fantástica, muito amorosa em Curitiba. É um psicólogo de origem espanhola que se radicou em Curitiba. E eu tentei aprender com ele muito tempo e demorou muito tempo para perceber, demorou 4 anos para perceber que ele era tão bom psicólogo porque ele entrava em sintonia com os pacientes e via no inconsciente qual era o problema. Ele não se guiava pelas palavras, pelo discurso da mente consciente. Ele se baseava pelas percepções psiconoéticas, né? Ele até tentou no final me explicar como fazia isso, que é o mesmo exercício que o Dascalos faz, de concentração, e na época eu não consegui fazer, né? Mas esse psicólogo, ele chegou para mim e disse assim, e ele era meu mentor, né, de psicologia, falou assim, olha, não deixe as pessoas perceberem, os seus clientes perceberem os seus problemas pessoais e a sua parte humana, porque se eles perceberem a tua parte pessoal, a tua parte humana, eles vão deixar de vir no teu consultório, porque eles acreditam que você tem que ser perfeito. Olha que interessante, ele sabia disso, ele já sabia dessa coisa da psicologia humana. E ele cuidava para manter as coisas mais ou menos vedadas, para ele não perder a transferência, porque ele usava essa transferência também para causar uma impressão nas pessoas, para ajudar a vida das pessoas. Ele estava agindo uma fé? Não, ele só estava dizendo como funcionam as coisas. Né? E também existe um outro tipo de ilusão, vamos chamar essa ilusão uma ilusão positiva. Né? A ilusão positiva que você acha, não, se a pessoa é mestre, ela vai me ensinar, ela é perfeita. Né? Tem uma outra ilusão, que é bem interessante também, que é uma ilusão negativa. Quando você encontra uma pessoa que tem algo para te ensinar e você fala para si próprio, essa pessoa não tem nada para me ensinar. Essa é uma ilusão negativa. Você cria uma bolha de realidade onde você filtra qualquer tipo de informação que poderia estar entrando, né, para te ajudar, você bloqueia isso. Né? Você vai chegar e você vai bloquear isso, porque você acredita que aquela pessoa não tem nada a te ensinar.
Então, quando eu trouxe os ensinamentos pro Brasil, embora eu sempre falasse que eu estava aqui para repassar os ensinamentos, né? As pessoas me viam no meu estilo de vida, né? Empresário, meio informal, um cara que tem uma relação forte com a cultura americana, usa boné e falava assim, não, essa pessoa não tem nada a me ensinar. Ou viam pela minha idade, ou o ego delas falava assim, não, essa pessoa não pode saber mais do que eu, porque eu sei tanto mais, né? E essas pessoas se bloquearam, elas não quiseram participar, acharam que não tinha nada a aprender, né? É uma escolha delas, mas essa é uma ilusão negativa. Você se prende, você deixa de entrar em contato com algo, ou testar. Qual que é a ideia aqui? Você tem que testar, explorar as coisas, observar. Você não vai chegar em uma análise intelectual do teu mapa intelectual, da tua bolha psicológica, perceber se aquilo, naquela hora, aquela pessoa pode te ensinar ou não. Você tem que entrar no rio para conhecer a profundidade. E acredite-me, tem muitas pessoas, você pode aprender com várias pessoas que não tem nada a ver com espiritualidade. Essas lições vão ser muito mais válidas espiritualmente do que as pessoas que têm um círculo organizado, ou que têm um site, ou que têm qualquer outro tipo de coisa, né? Ou que se veste X, ou que come a comida certa, ou que vira para 45 graus para o norte todo dia para rezar. A vida, todo esse teatro aqui, foi feito para ser um caldeirão. E não é fácil esse caldeirão. Todas as pessoas aqui podem te ensinar. Às vezes a pessoa mais simples, uma criança, pode te dar um ensinamento muito forte. Então a minha recomendação é, não crie bolhas, seja como uma criança, seja puro de novo. Experimente as coisas, faça um test drive nas coisas, né? Antes de se fechar nisso, né? E de novo, os ensinamentos têm que ser protegidos. E a gente tem que se pautar pelos ensinamentos. Se alguma pessoa chega e nos corrige, nos chama atenção, a gente tem que introspectar para ver se a gente está certo ou se está errado. Ou como se a gente atingiu certo ou errado. Use isso para ter o aprimoramento. Não fique com raiva ou irritação de uma pessoa que tenta te corrigir para uma vida melhor, né? Não crie ilusões. Não crie desilusões. Não venere ninguém. Não idolatre ninguém. Não pense que para uma pessoa acredita num político ou num outro político, ela é mais ou menos espiritual que você. A coisa menos espiritual que você pode fazer é julgar as pessoas por quem elas são na Terra. Até o escorpião, que é um animal que pode matar uma pessoa com uma picada, faz parte do plano divino. É isso aí. Bom proveito.